Vou mostrar aqui para vocês que eu enviei... que coisa... Ah, tá. Eu enviei para vocês hoje alguns materiais. Então, o primeiro material que eu já tinha mandado. João Lucas, está conseguindo ver a tela? Está escrito morfologia? Alguém escreve no chat para mim, por favor, se está conseguindo enxergar a tela? Tá vendo, professor? Então, beleza. Então, aqui, a apostila de morfologia, foi aquilo que eu já tinha mandado para vocês, referente àquele material, né, falando sobre cada um aí das partes mais específicas, né, falando aí tanto das gramíneas como das leguminosas, aquelas coisas que nós fomos vendo na sala de aula, o caule, os tipos de caule, né, o caule das gramíneas, os nós, entrenós e tudo mais. Então, todo esse material, que é decumbente, cespitoso, ele está disponível aqui nessa apostila. Elas são 30 páginas. Então, você passando o olho aqui nela, você já vai encontrar algumas coisas que são interessantes, que a gente já falou em sala de aula. E aqui está um significado um pouco maior, ou de uma definição melhor para a compreensão, e até mesmo compreensão com as imagens que às vezes não estavam nos próprios slides. Eu passei isso daí para vocês. A segundo material que eu mandei foi esse material aqui, que falando sobre aquela questão da classificação das plantas forrageiras de acordo com o clima, em hibernais e estivais. Então é um material bem pequenininho. Esse material aqui é aquele que estava realmente já na apostila, nas aulas dos slides, né? Classificação entre fase vegetativa, fase de alongamento dos colmos e fase reprodutiva. Então foi uma aula específica que nós tivemos do dia 26/8. Então eu coloquei esse material para vocês no grupo agora à tarde. E coloquei também esse material do dia 27, que foi aquilo que nós começamos a falar, que foi sobre os gêneros, né, os gêneros de plantas que nós temos forrageiras, no caso aqui o Sinodon, ou outras mesmo aqui como o Pennisetum e outras como a Braquiária. E a gente foi falando de cada um pouquinho, né? Braquiária, vocês podem observar que tem pouca coisa aqui. E eu vou mandar um material ainda para vocês complementar a esse, falando sobre a questão das braquiárias. E por último, é esse material que eu mandei para vocês, que são 103 páginas. Por que eu estou mandando esse material aqui? Ele é um livro, logicamente, ó, se você for verificar. Leguminosas forrageiras de clima temperado. Então aqui eu vou ter todas as leguminosas que nós tem, eu vou falar um pouquinho de cada uma, assim, bem algumas na verdade. Só que aqui a gente tem uma definição tanto das de verão do nosso local, como as de inverno mais da região sul. Então tem muita coisa aqui. Então aqui faz uma descrição bem detalhada de cada ponto, de cada planta. Inclusive isso aqui é uma definição de uma matéria, né? Então tem coisas demais aqui, era uma apostila que foi utilizada na matéria. Então vocês podem dar uma olhada, né, e tirar as suas dúvidas referente a isso, né? Aqui tem muita coisa, crotalária, enfim, muita coisa, só que é somente sobre leguminosas, né? Então falta mandar para vocês um material referente aí às gramíneas. E acho que foi só, né? Foi só esses materiais que eu enviei para vocês. 1, 2, 3, 4. Esse material, ele está disponível aqui para vocês, dentro da disciplina de forragicultura, né? Eu coloquei lá para vocês como arquivo disponibilizados. Aula 1, 2 e 3, importância socionômica das pastais, o livro de morfologia, aulas do dia 26, aula do dia 27 e o livro de leguminosas. Se você entrar aí no seu sistema de aluno, elas vão estar aí disponíveis para vocês poderem pegar esse material. Aí vocês também têm aquela plataforma de vocês poderem fazer a atividade. Então, queria que vocês, né, dessem uma olhadinha aqui. Esse aqui, na verdade, é o portal do professor, eu estou como professor, mas o de vocês também é dessa mesma forma, né? Então, as aulas, elas já estão disponíveis aí, a aula do dia 12, né? Então, você tem... Deixa eu só ver uma questão aqui.
aula do dia 12. Então, você tem o vídeo, né, da aula do dia 12 e as outras aulas todos os dias. O que acontece? Eu cometi um erro na hora de colocar as atividades. Eu coloquei dentro das 6 aulas aqui. Então, tudo que tiver da aula 1 até a aula do dia 27 aqui, vocês vão desconsiderar exercício, por exemplo. A única coisa que vocês vão pegar dessas aulas aqui são os vídeos. Aula 1, aula 3, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e assim sucessivamente. Do dia 12, 13, 19, 20, 26, 27. E as atividades eu coloquei separado, que é aulas do dia 12 e dia 13. Quando vocês forem abrir, as atividades elas vão estar aqui, né? Então aqui, na verdade, a gente tem 3 atividades. Aqui só aparece 10. Então você vai vir aqui e colocar 25 para aparecer as 3 atividades para vocês. Por que tem 3 atividades? Ah, tem 4 alternativas cada um? Não. Tem atividade aqui que eu só tenho... Deixa eu abrir aqui para a gente poder observar. Opa. Só tem... Aqui na verdade tem 4. Eu quero pegar uma que só tem 2. Pode ser essa. Ó, por exemplo, essa daqui. Ela só tem certo ou errado. Inclusive, aparece a resposta porque está no portal do professor. Então, vocês vão responder só o que tiver certo ou errado. Amanhã, né, eu vou abrir com vocês isso daqui. Se você está acompanhando pelo celular, se você tem notebook na sua casa, seria bom que você pudesse fazer a sua aula pelo notebook. Ou mesmo pelo celular você consegue acessar, né, as páginas aí, para que a gente possa, então, às vezes, conseguir resolver algumas questões juntos. E também do dia 20 e 21. São 4 questões, certo ou errado. Né? Tá aqui. Questões dos dias 20 e 21. Como certo ou errado. Então aqui, no caso aqui tem 4, mas o restante tudo certo ou errado. Então você vai marcar a questão, se a informação que está te passando, se ela está certa ou se ela está errada. Ou seja, todo o material que eu poderia informar e passar para vocês, ele já está disponível aí para que vocês possam ter acesso. Tá bom? Dr. Ronilson, tá aparecendo para você aí os slides? Tá, professor. Então tá bom. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse material, ele vai estar disponível aí, tá também no grupo, eu mandei para o grupo de vocês. Então, qualquer coisa vocês podem me questionar. Eu vou ver se até amanhã eu consigo colocar o restante das questões, que é 26 e 27. Bom, são muitas questões. Eu preciso de responder tudo de uma vez só? Não. A gente vai respondendo um pouco, respondendo outra. À medida que você for estudando, você vai respondendo. E essas questões, por que eu coloquei certo ou errado? Porque ela já te ajuda também a responder as questões da prova. Tá bom? Só isso. Então é uma coisa bem simples, bem tranquilinha. Tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar falando sobre aquela questão das espécies forrageiras, né? Nós falamos na semana passada das gramíneas, falamos aí sobre a braquiária, especificadamente, falamos sobre elas, né? Porém, a gente tem outras, né, como o gênero dos pânicos e etc. Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar e vou começar a compartilhar novamente para ver se sai isso, assim que eu gostaria. Então, outros gêneros aqui, que nós vamos falar um pouquinho deles e depois, se der tempo, hoje ainda a gente vai falar referente às leguminosas, mas não acredito que dê esse tempo total para que a gente possa, então, falar de todas, tá bom? Esse vídeo aqui é aquele vídeo, né, do YouTube, que nós tínhamos falado sobre a diferenciação, entre as braquiárias e os pânicos. Então, é uma entrevista que tem, e ela vai falar a principal diferença baseada na inflorescência. E isso é muito interessante, tá? Depois vocês dão uma conferida conforme nós já tínhamos comentado sobre, tá bom? Eu acho que eu disponibilizei no grupo de vocês também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro gênero, que é o gênero dos pânicos. E aí, dentro do gênero dos pânicos, a gente vai ter uma vasta gama também de espécies, assim como das braquiárias.
E vamos ver alguns processos, né? E algumas características que eles têm. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que, assim como quase todas as forragens, elas vieram, né, também das travessias que foram feitas de pessoas da África, da região mais ali do Mediterrâneo para cá, trazendo então essas plantas utilizadas tanto para acomodar tanto os escravos como as pessoas de maneira geral. Elas hoje são encontradas basicamente em quase todo o território nacional, porém elas têm aí uma dificuldade que é nas regiões mais frias, apesar de você ter algumas plantas que possuem uma adaptação melhor. E algumas delas têm importância regional como plantas infestantes, ou seja, elas deixam de ser caracterizadas como uma planta forrageira para ser uma planta daninha. Isso é o que nós vemos, por exemplo, com capim-colchão. Por quê? Porque são áreas que persistem, que acabam se tornando, então, essas plantas infestantes. A espécie é suscetível ao glifosato e as plantas são suscetíveis ao mata-mato seletivo. Ou seja, então você tem que ter um cuidado muito grande com o tipo de defensivo que você está utilizando para controle de ervas daninhas nessas áreas onde você tem espécies forrageiras gramíneas do gênero pânico. Então, basicamente, nós temos aqui uma explicação de uma espécie pânico máximo, né? Que a gente chama de pânico máximo Jack. A gente sabe que pânico é o gênero, máximo Jack é a espécie. Por que tem o Jack no final? Possivelmente Jack foi aquele que descreveu essa espécie, deve ser o nome de alguma pessoa. Como, por exemplo, a soja. Glycine max elmeril. Então, Glycine é um gênero, Max Merrill é uma espécie. Então, a pessoa Merrill e descobriu aquela espécie e patenteou. Então, ela é a espécie pânico máximo, uma planta perene. Perene quer dizer, né, que ela passa mais de um ano, né, então ela continua ali no local através de rebrotas. É uma planta robusta e entoucerada. O que significa robusta? Mais cheia e formando touceiras, né, do chão. Os comos possuem uma certa serosidade esbranquiçada. Chegando à altura aí de 1 a 2 metros. E isso, lógico, desde que você não esteja pastejando, né, não colocando os animais. Isso seria em altura normal que a planta ela chega. Porque se você deixar que a planta chegue a 2 metros de altura para pastejo, ela causa um certo desconforto para os animais, principalmente por questão de mobilidade de cabeça. Então, isso não é um fator desejável, principalmente porque nós estamos falando de pastejo. Mas ela é uma planta que consegue alcançar essas alturas, tá bom? Inclusive como é que eu vou falar? Eu esqueci, gente. Vou. Yaslane, desliga o seu microfone para nós, por favor. As folhas são longas. O que são folhas longas? São estilos essas aqui que nós conhecemos, né? Por exemplo, a folha do milho. Só que ela, lógico, nós falamos de uma forrageira, a folha mais estreitinha, né? Finas e estreitas, a característica está aqui. A superfície é lisa. O que seria isso? Então, você passa a mão, você não percebe aquela pelosidade. Com pilosidade somente perto do colar, que é onde é aquele ponto de encaixe, né, da folha no como. A inflorescência ela ocorre na parte terminal dos comos, com uma ou mais panículas, conforme a gente vai verificar aqui. Então, seria nessa parte final. Aqui já é uma panícula, aqui já é uma panícula. Então, a gente tem essa estrutura aqui de panícula dessas plantas. As flores são hermafroditas, o que significa que elas têm tanto o gênero feminino como masculino, e elas se autofecundam. As anteras, em número de 3, anteras é onde possui, né, o grão de pólen, são 3.
Os frutos, formato elíptico, com 2 milímetros de comprimento por 1 milímetro de largura, esbranquiçado. Então, são essas características que nós conseguimos observar aqui entre a inflorescência, né? E aqui o 1 milímetro e 2 milímetros, né? Basicamente. E quando nós falamos aqui da inflorescência na parte terminal dos comos, aqui a gente tem, né, nessa parte aqui, final, a lígula, né, com a bainha, aquelas coisas todas que fazem parte do fitômero, né, que complementam isso daí. O Dr. Ronilson, sim, essas plantas elas se encaixam como perfil de plantas mais planta C4. Até porque a maioria das monocotiledôneas, elas possuem também essa característica, tá bom? Os frutos são cariópsis, ou seja, são frutos que são fechados, não são abertos. São envoltos pelas glumas, que são aquelas pequenas pilosidades, né? Que tem coloração de ferrugem na maturação, que essa coloração nós estamos vendo aqui. Vai sendo uma coloração mais amarelada para alaranjada, né? Aqui a gente está tendo um processo mais de início. 1 quilo de semente encerra de 750 mil a 1.500 unidades, dependendo da variedade ou da cultivar. Então, ou seja, esses pontuações aqui são aqueles que a gente vai ter, né, de 750 a 1.500, isso vai depender. 1 quilo de semente. Então, ou seja, é muita coisa. Isso por quê? Porque eles acabam sendo um pouco mais leve. Então, aqui a gente tem a inflorescência dele. Pode você ver que a inflorescência dele tem várias ramificações. E aí tem esse pequeno detalhe, né, mais abrangente, tá bom? As raízes, desculpa, vamos aqui por esse aqui. O sistema basal apresenta rizomas curtos e robustos. Rizomas mais curtos são rizomas menores, pequenos, porém eles são mais cheios quando comparados com outros. Assim, é questão de ter, parece que, mais reserva, dos quais se originam novos comos. Tá bom? As raízes são fasciculadas, que é aquela raiz, né, que não tem o pedromínio de uma raiz principal, mas emaranhado de raízes, e com isso, né, acaba tendo, né, esse emaranhado aí que auxilia aí a característica, né, basicamente das espécies. Tá bom? Então aqui nós temos várias espécies de pânico. Então tem capim colonião, capim guiné, capim sempre verde, capim da colônia, capim guaçu, capim murumbu, capim de planta, capim de cavalo, capim de mula, capim de corte, capim navalha, búfalo grace. Então todos esses. Então vários deles a gente conhece, sabe das utilizações aqui, e todos eles se encaixam nesse gênero de espécies de pânico máximo, né? Então a gente tem essas demais finalidades para cada um deles. Então alguns a gente vai falar, outros nem tanto. Então a gente tem aqui uma tabela de algumas classificações dessas cultivares. Então aqui, ó, dentro do gênero dos pânicos máximo, a gente tem os cultivar Tobiatã, Centenário, Centauro, Aruana. Muitos deles não são utilizados na nossa região, né? E nem são muito mais usuais. O que a gente mais vê falar é o Tobiatã. Quais são as características? Folhas, comos e panículas. As folhas são mais largas que a do colonião, uma verde mais escura, folhas glabra, que contém aquelas pilosidades, com bainha pilosa, né, também com pelos. Os comos são grossos e os nós são pilosos. Significa que, né, lembrando, um nó de um ponto ao outro, entrenó, outro ponto. Então, esses pontos aqui, eles têm nós pilosos e a panícula de tamanho maior, tamanho grande. Isso vai diferenciar muito. Olha para você ver e a exigência de solos férteis, de preferência solos que contêm uma quantidade maior de areia, tá bom?
Então, por isso que a gente tem essa demanda aí, essa necessidade para característica, né, de cada tipo de planta tem a sua preferência. Então, a gente vai ver que outros aqui, você vai ter tamanhos menores, tamanhos médios, cor mais verde, cor mais amarelada, cor mais azulada, fertilidade de média a boa, preferência por solos que contêm um alto teor de nutrientes, plantas que toleram um pouco mais a acidez, inclusive são indicadas mais para áreas ácidas, que não possuem tanto investimento em fertilidade do solo. Então, tem todo este processo aí. E temos também aí algumas outras que a gente tem uma familiaridade talvez um pouco maior. Tanzânia e Mombasa. Então, pelo menos elas são mais, digamos, conhecidas na nossa região, né? Então, nós temos aí a Tanzânia, de porte médio, a folha média de cor verde escura, o caule de diâmetro médio, de cor rosácea ou roxo. Então, você vê uma diferenciação desse como, né? Isso não quer dizer que ele é da cor rosa que nós vemos rosa pink, né? Mas o tom de verde dele vai dar uma coloração mais rosácea. E as panículas de tamanho médio com espiguetas arroxeadas. E já exige solo de boa a média fertilidade. Temos aqui a Mombasa, tem de porte médio a porte alto. As folhas são largas, com poucos pelos na face superior e bainhas glabras, com o caule levemente arroxeado e o tamanho das folhas de tamanho médio. E aí tem aqui solos de boa fertilidade e possui aí uma capacidade que é boa capacidade de extração de fósforo do solo. Então, para a gente ver, uma planta que tem uma característica um pouco diferenciada e que, né, de uma certa maneira, acaba auxiliando aí, né, em todos esses processos. Temos aí algumas comparações entre as principais. Uma também que é conhecida por nós é o capim-elefante, né? Conhecido pela sua utilização. Então, a gente tem aqui, ó, comparação entre 13, né? Na verdade são 3, mas aqui a gente colocou só algumas, porque são muitas. Forrageiras tropicais quanto à exigência em cálcio e fósforo e tolerância a alumínio. Então aqui a gente tem, ó, grau 1, 2 e 3, grau de exigência em fósforo e cálcio, sendo 3 o grau de maior exigibilidade. E grau de tolerância ao alumínio, 1 baixa, 2 média e 3 alta. Então, vamos comparar as espécies referente a esses fatores, né? A esses 3 fatores aqui. Exigência em fósforo, exigência em cálcio e tolerância ao alumínio. Então, braquiárias decumbens, a braquiarinha, tem exigência em fósforo, vamos falar assim, de média, exigência em cálcio média e tolerância a alumínio alta, ou seja, ela é altamente tolerante. Os pânicos, vamos ver aqui, já escala de exigência, já tem uma alta escala de exigência em fósforo, uma alta escala e média escala de exigência em cálcio, e a tolerância deles em relação ao alumínio, ele acaba sendo um pouquinho mais baixa, né? Principalmente pânico máximo, capim colonial e o capim elefante. O que quer dizer uma tolerância média ou uma tolerância alta? Uma tolerância alta seria que em condições onde você tem uma alta quantidade de alumínio, eles conseguiriam ter o seu desenvolvimento normal. Uma baixa escala de tolerância a alumínio, isso significa que praticamente ele não vai se desenvolver nessa condição, porque ele não consegue completar o seu ciclo quando está nessa condição, né? E aí nós temos, isso a gente falou de algumas cultivares, então agora vamos falar também do pânico máximo da cultivar Mombasa. O capim Mombasa é uma gramínea perene,
Eu não vou passando, gente, para não ficar falando mais para vocês relacionado a piloso. Ele é perene por causa disso, não é? Porque a gente foi uma questão da aula. Então, para a gente até ir desenvolvendo mais, a gente sabe que isso aqui, como são características, são basicamente leituras mesmo, falar um pouquinho do material, né, que a gente tem sobre desse material. Então, o capim mombaça, ele foi lançado em 1993 pela Embrapa. Ele é uma gramínea perene, que forma touceiras, conforme nós podemos ver nessa imagem aqui, né, uma formação de uma touceira. Uma planta mais robusta, ou seja, a touceira dela é um pouco mais cheia, o diâmetro dessa touceira acaba sendo um diâmetro um pouco maior, né? Chegando a 1 a 2 metros de altura, conforme nós falamos, já que são características das plantas do gênero pânico, porém aquele cuidado, né, que nós falamos que isso não seria questão de pastejo. As folhas têm uma facilidade maior de se quebrar, são mais longas, largas e mais eretas. Vocês podem observar que essas folhas deles aqui, basicamente, pelo menos as folhas central, elas estão quase que perpendicular ao solo, né? Então elas estão bem perpendiculares mesmo aqui, tá bom? Superfície lisa, sem pelos, com esparsa pilosidade. O que seria esparsa? Uma pilosidade distribuída, né, ao longo, que é mais acentuada perto do colar. Possuem poucos pelos na face superior. Bainhas são glabas, mas ambas não apresentam serosidade. Que seria aquela característica mesmo de liso, né? Os comos são levemente arroxeados, glaucos, com serosidade esbranquiçada, nos entrenós, principalmente nos entrenós. Os comos são simples ou ramificados, isso vai depender muito da forma que essa planta ela foi se desenvolvendo. Eretos com até 3,50 de altura, cilíndricos. Às vezes, achatados na parte inferior, onde pode chegar até 1 centímetro de espessura. Superfície lisa e glabra de coloração verde clara. Então, a gente não consegue verificar isso aqui, por causa que a imagem, né, não nos permite nesse momento. Os nós são muito desenvolvidos, ou seja, nós bem formados, de uma coloração mais rosadas, cobertas por uma densa vilosidade. O que seria vilosidade? São plantas que possuem uma quantidade maior de demonstração, né, e de pelos. Na verdade, que não é vilosidade, é pilosidade. Então, aquela questão dos pelos nos nós. Nos nós ocorrem gemas que se manifestam normalmente dormentes, ou seja, nessas gemas você não vai conseguir ter aquele processo de desenvolvimento que nós estávamos falando aquele dia. Então, acaba que você tem esse processo aí de diferenciação neste pequeno processo. Tá bom? Deixa eu só fazer um pequeno... Voltar então para recordar. Vamos voltar aqui então para o stream da tela. E vamos lá para... Oi. Opa, onde nós paramos? Deixa eu só retornar. Foi aqui mesmo. Então, deixa eu ver. Fomos bem nesta página aqui. Não é isso? E o rizoma no sistema basal, curtos e robustos, dos quais se originam novos comos, raízes fibrosas. Então, como você tem aqui os nós normalmente dormentes, ou seja, que não vai ter uma condição de se desenvolver, nós vamos ter o rizoma, então, mais aquele que vai, então, originar, né, novas brotações, novos rizomas, novos comos, etc. E a inflorescência do tipo panícula, semelhante ao do capim colonial comum. Então, é esse que nós estamos verificando aqui, que é bem semelhante àquele que a gente viu, né? Uma inflorescência com várias ramificações e os flóculos aqui em cada um desses pontos. E a gente pode perceber que elas têm uma coloração, então, mais arroxeada também. A gente percebe isso pelas pontas,
que são mais arroxeadas aqui, ó, cada uma delas, né? Isso a gente consegue verificar bem aqui nessa imagem, nessa foto. A mombaça, essas características que a gente tem, essas plantas aqui, a gente tem umas outras características, principalmente o rendimento, em torno de 15 a 20 toneladas por hectare ao ano, ou seja, 20 mil quilos por ano seria a produção dela. E, lógico, durante o período seco, ela produz de 12 a 15% do rendimento anual de forragem. Então, ela é melhor produtiva nas zonas de verão, né? Ela é uma planta mais de verão. Possui aí uma alta porcentagem de folhas, cerca de 82% durante todo o ano. Então, durante todo o ano que nós temos, ela vai ficar com uma grande quantidade de folhas, por as características que nós temos lá dela, de ser mais robusta, né? E formar esse processamento de touceira. Então, a gente apresenta aí essa grande porcentagem de folhas, até mesmo para a gente observar a altura, né? De até 2 metros e como chegando aí a 3,5 metros. Então, a gente tem essa característica aí bem acentuada nela. Os teores de proteína bruta variam de 10% a 12% ao longo do ano. Isso depende, né, da estação que nós estamos, depende das condições climáticas, depende do fator nutricional e, enfim, isso depende bastante. Ela é bem aceita, né, por bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Então, uma vasta gama de animais. Também, né, de porte cespitoso, ela que é a formação de touceira. Ai, eu falei para vocês que não ia falar, eu fico falando. Consorcia-se bem com leguminosas, então tem várias aí, entre elas crotalária, etc. O florescimento dos pânicos máximo cultivar mombaça, ele está mais concentrado aqui nos meses de abril e maio, e o rendimento ele pode variar entre 100 a 140 quilos por hectare de sementes, principalmente se você for levar, né, para esse lado de produção. O mombaça revelou-se mediamente resistente às cigarrinhas das pastagens, mostrando, por exemplo, superior ao cultivar Tobiatã, mas diferente à Tanzânia. Então, dessas cultivares, ele acaba sendo considerado como uma média no termo de resistência. E isso Hauer, na sua concepção, ser mediamente resistente à cigarrinha das pastagens se torna o quê? Uma vantagem, uma desvantagem? Qual que seria, o que nós teríamos quanto a isso? Hauer Filho. O Hauer Filho incomoda muita gente. O Hauer não está. Natal. Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Está um pouco baixo aí. A minha voz está baixa? Não, tá ok, né? Tá saindo bem. Uhum. Rafael. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aqui de uma variedade ela ser medianamente resistente? Medianamente, ela na verdade não é resistente por completo, ela é média resistente, no caso. Isso. Isso? Isso. Tá, eu respondi a sua pergunta ou não? Não, qual que é a importância? Não. Peraí, então deixa eu aumentar mais as coisas aqui. Então, sinal que as outras, seja como ela é medianamente resistente, as outras pastagens, elas quer dizer que elas não seja tolerante, sabe? Medianamente ela é mais tolerante do que as outras pastagens. Então, acaba que de um lado, vamos dizer que ela não é uma planta, nem que ela é completamente resistente, nem é susceptível, mas ela possui uma pequena tolerância bem pequena mesmo, né? Hauer respondeu no chat, porque o Hauer ele não tá acompanhando, né, pelo fone. Deixa eu ver o que o Hauer respondeu aqui, vamos acompanhar. Acho que vocês não conseguem ver, né? Deixa eu ver. Howard, estou com dificuldade de chegar nesse chat. Aqui.
Hauer, vantagem, já que a cigarrinha tem sido uma das principais causas de prejuízo. Ok. Muito bom. Aqui, né, o capim mambaça. Aqui a gente verifica, aqui não dá para ver uma característica bem que nós estamos falando, né, referente aí às colorações mais rosáceas arroxeadas. Mas vocês podem perceber que basicamente os perfis eles saem aqui da ponta e não do perfil aqui do como mesmo, né? As sementes são facilmente levadas. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu acabo esquecendo. As sementes são facilmente levadas pelo vento, o que permite uma dispersão intensa, ou seja, ela é bem levada, né? Pela facilidade de se desprender da inflorescência e também pelo peso, né? Acaba sendo pelo tamanho, né, de 1 milímetro, acaba sendo muito pequena e muito leve, então acaba sendo levada com facilidade. Para a semeadura, é utilizado mais ou menos de 10 a 15 quilos, isso depende da qualidade das sementes e do método de semeadura. Essa qualidade de sementes está intimamente relacionada com o processo laboratorial, né, para a gente verificar lá quanto de pureza que ela tem, ou seja, quanto que ela não vem de sujeira, ela vem simples, tá bom? 1 quilo de semente, nesse caso aqui do capim mambaça, ela tem de 750 mil a 1 milhão e 500 unidades, cada pontinho, então é muita coisa. A semeadura é no início do período chuvoso, outubro, novembro, o espaçamento entre linhas utilizado é de meio a 1 metro, né, entre si ou a lanço. A profundidade de semeadura é de 2 a 4 centímetros, né, pensando que é bem pequenininho, né, então a gente tem que pensar que quanto mais raso, né, mais fácil seria para ela emergir em determinados casos. E quando a consorciação com leguminosa, a semeadura pode ser feita a lanço ou em linhas passados de 1 a 1,5 metro, né, quando você está utilizando o consórcio. Isso devido a esse porte que ela acaba chegando a ser um porte de uma planta mais robusta. E principalmente dependendo da altura que você vai deixar, né, que ela possa então alcançar. Professor, Oi. esse capim mambaço aí, depois dele tá com... Você escreve para mim, por favor, no chat, a sua pergunta. Aí depois eu deixo a semente cair no chão primeiro para ele manter, ou eu já posso pôr o gado? Senão não vai ficar uma forma legal. Escreve a sua pergunta no chat para mim, por favor. Então, os manejos de utilização do capim mambaça. Primeiro pastejo, entre 90 a 120 dias após a semeadura. Então, quando eles estão aí de 3 meses a 5 meses ali. Quando as plantas atingirem primeiramente 90 centímetros de altura, e elas devem ser rebaixadas até cerca de 30 centímetros, ou seja, os animais entram com 90 e saem com 30. Isso é um fator que nós vamos ver depois quando a gente vai falando de manejo de pastagens. Mas, basicamente, cada tipo de capim que nós vamos utilizar, ele vai ter, então, o seu processo de altura e de saída, de entrada e saída. Sempre que possível, um pastejo rotacionado, de modo a otimizar o desempenho animal e a persistência da pastagem, para que ela possa recuperar bem. As pastagens bem formadas e manejadas apresentam uma capacidade de suporte de 2 a 2,5 unidades animal. Lembra que não é 2 cabeças ou 2 cabeças e meia. É animais de 450 quilos. Se eu tenho 2 unidades animal, que é a capacidade de suporte, eu posso colocar 800 quilos. Esses 800 quilos pode ser 800 quilos. Ai, gente. 800 quilos de... bezerro, 800 quilos, né? Então, depende do tipo que eu vou estar trabalhando de uma maneira geral. Então, isso é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não confunda, tá? Até tem uma questão lá que eu coloquei no sistema para vocês que pergunta sobre isso, né? Durante o período chuvoso, e olha o tanto que cai o período seco, para 1, né? Ou até menos de 1 no período seco. Porque se você pensar na quantidade de animal, você vai pensar assim, não, mas como que cabe 0,8? Vai cortar. Então, nós estamos falando de animais, nós estamos falando de unidade animal. Os ganhos de peso por dia chegam de 450 a 700 gramas no período chuvoso
de 150 a 250 gramas na época da estiagem por animal, né? Então, a gente verifica aí um rendimento basicamente muito bom, né? Quase que 1 quilo. Opa. Bom, e aí nós vamos entrar para um outro cultivar, que é o cultivar Tanzânia. Ela é uma planta cespitosa, né? A gente verifica por aqui essa capacidade dela de formação de touceira. Atinge cerca de 1,30 m a 1,50 m de altura. As folhas são decumbentes, com 2,60 m de largura, então são folhas extremamente grandes aqui. As lâminas e bainhas não possuem pilosidade ou serosidade, ou seja, não contém esses pelos. Os colmos são levemente arroxeados. E a inflorescência contém espiguetas arroxeadas e sem pelos, né? Então, são características desse cultivar aqui do pânico, né? Pânico máximo cultivar Tanzânia. A adaptação, ela, em termos de seca, ela tem uma média adaptação à seca em regiões que são com poucos ciclos de água. O sombreamento, ela resiste ao sombreamento de 30% a 50% boa. Solo de baixa fertilidade, ela tem uma baixa adaptação, porque ela é uma planta que exige uma fertilidade um pouco maior. Exige aí que solos sejam profundos e bem drenados. Solos encharcados, ela não comporta, né? Ou seja, solos que possuem aí água, por isso que ela precisa de ser solos bem drenados. Solos rasos com alto alumínio também não, ela não desenvolve em áreas que possuem aí baixo teor de alumínio. Apresenta florescimento mais concentrado do que concentrado em termos de datas, tá? A maior parte das inflorescências emerge em 15 dias por completo. É uma planta exigente tanto em fósforo como em potássio. Por isso que a gente vê aqui que ela não se adapta a solos de baixa fertilidade. E aqui quando a gente fala de solos rasos com alumínio, então a gente também verifica por causa desse fator, porque ela precisa ser muito bem corrigida. Onde você tem alto teor de alumínio, você tem baixo teor de fósforo e potássio. E deve ser mantida em solo fértil, né? Por essa característica que ela possui. A recomendação é que de 1,8 quilos por hectare de sementes puras e viáveis. O porquê que a gente fala de pura e viável? Isso aqui para a gente entender bem. Sementes puras são sementes que estejam mais limpas. Em que termos? Não possui tanta impureza, que a gente sabe, não sei se vocês já viram a questão de retirada dessas sementes, né? Possui aquele fator que faz muita bagunça, muita sujeira. E viáveis significa com porcentagem de germinação. Muitas vezes que essas plantas, nem todas elas germinam 100%. Né? Então, você tem uma porcentagem de germinação de plantas que vão germinar e outras que não vão. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. E a profundidade de 1 a 2 centímetros. Em 1 grama de sementes, encontra-se mais ou menos 963 sementes, quase 1.000 sementes por grama, tá bom? Em que condições ou circunstâncias este capim, Mombaça e o capim Tanzânia, eles estão indicados? Gente, eu estou recebendo um monte de mensagens aqui de alunos, tá? Quem aí não conseguiu fazer a atividade, desculpa, não conseguiu presença, por favor, avisa a Jéssica, tá bom? Até você que está nos acompanhando agora, depois que passou a aula, avisa a Jéssica, para não ter problema. Ô, Hauer, quando é jogado a lanço o capim para fazer palhada, teria algum tipo de gramínea específica a ser usado? Em questão de palhada, a gente vai falando da característica de cada uma. Existe sim. E essa questão de precoce ou tardia está muito relacionado com o fator de desenvolvimento. Ou seja, tem plantas que vão ter um avanço
entre aquela parte de emergência e a parte de crescimento muito mais rápido do que outra. Então, ela vai ter uma cobertura muito maior. Se você pensa nesse processo de cobertura, sim. A questão que nós temos aqui, se você está falando para cobertura de plantio, a grande utilização que a gente tem, na maioria das vezes, costuma ser mais leguminosas. Na nossa região, principalmente por questão de termo de fertilidade, mas isso não exclui a possibilidade de a gente também utilizar gramíneas, tá? Essas gramíneas que estão um porte um pouco mais robusto, elas são mais indicadas pelo fato de maior cobertura do solo e também maior aproveitamento, né? Principalmente quando você fala aqui em plantas que conseguem explorar uma quantidade maior de fósforo, de potássio, isso acaba sendo mais importante, tá bom? O capim Mombaça é mais produtivo que o capim Tanzânia. Então, para pastejo rotativo com reposição de adubo, o Mombaça é o mais indicado. O Tanzânia, por ser de porte mais baixo, um pastejo mais uniforme na pastagem, ocorrerão menos reboleiras. E no caso, como os animais eles são seletivos, o Tanzânia ele vai ser menos rejeitado pelos animais. E como comparado com outros, né? O Tanzânia é o mais indicado para lotação contínua, isso aí nós vamos falar um pouquinho depois. E aí vocês podem retornar essas características entre pastejo de rotação contínua, de pastejo rotacionado, como que funcionaria isso. E isso vai de acordo com característica dessa questão de rebrota, de entrada, de saída, de quanto que eu tenho que deixar de resíduo, que seria a altura final pós-pastejo. Então isso acaba usando bastante. Os capins Tanzânia e Mombaça ele também pode ser fenados, que é uma característica de utilização para que você, de retirada do campo, secagem para depois você poder utilizá-los, né, em uma condição mais favorável. Dentro dos processos também a gente tem o capim Maasai, que ele é um híbrido quer dizer que ele vem do cruzamento de dois pânicos aqui. Então, possui inflorescências intermediárias, já é uma outra cultivar, tá? Entre uma panícula e um racemo, que é panícula, aquele cheio de ramificações, ou um racemo com ramificação única. Então, existe essa diferença. Ele pode chegar à produção de matéria seca de folhas de aproximadamente 15,6 toneladas, 15 mil quilos, né? O porte chega a 60 centímetros de altura, então das que a gente viu até agora ela é a mais baixa. E capacidade de produzir 30% maior de produzir folhas em relação aos colmos, ou seja, ela vai ter muito mais folha do que colmo. E 80% maior possibilidade de rebrota após os cortes. Deixa eu ver aqui com o meu amigo Gabriel. Gabriel. Deixa eu perguntar isso para você. Qual que é a importância nós temos aqui, ó? Uma capacidade de produzir 30% maior de folhas em relação a colmos. Gabriel, tá na linha? Aguarde. Sua ligação está sendo completada. Não tá, né? Tá namorando, certo? Vamos lá, continuando. Ó, tem algum chat aqui respondendo. Depois eu vejo. Aqui umas características também. Apresenta 53% menor estacionalidade de produção. O que seria essa estacionalidade de produção? Em períodos que não consegue ter aquela adaptação de quantidade que nós temos de planta, ela acaba sendo um pouquinho saindo melhor em questão de continuidade de produção. Em relação a Tanzânia, Mombaça, ela apresenta porcentagens semelhantes de folha, cerca de 80% de folha. Ó, para a gente ver que é a altura, né? Então, as diferenciações nós temos aqui em um campo, mas folhas mais finas e tudo mais, mas ela possui aqui porcentagem semelhante. Apresenta concentração de proteína bruta em torno de 12% nas folhas e 15% nos colmos. O Natal. Esses capins é uma braquiária melhorada? Tem alguma coisa a ver com a genética da braquiária? Então, braquiária, ela está dentro de um gênero
e o pânico máximo, ela está dentro de outro gênero. Então, aqui você vai ter cultivares que são, vamos falar assim, naturais, ou cultivares que são cruzamentos. Quando nós estamos vendo, por exemplo, aqui, quando a gente fala aqui desse capim Maasai, que ele é um híbrido de cruzamento de pânico máximo com pânico infestum, o que significa? Que você pegou características de um e características de outro para você ter umas características melhores para atender um determinado tipo de situação. Então, sim, há uma colocação com melhoramento genético, de plantas que chegam mais altas, plantas que têm uma maior resistência a isso, uma planta que tem uma maior suscetibilidade a isso. Então, sim, existe um melhoramento genético que é feito principalmente em algumas cultivares aí que você vai verificar este processo, tá bom? Quanto é um capim mais precoce, ou seja, o desenvolvimento dele é mais rápido em termos aos outros, floresce e produz mais sementes viáveis várias vezes ao ano. Seu florescimento é intenso, ou seja, como várias vezes ao ano, acaba sendo intenso, então acabou um, retorna, acabou um, retorna, acabou um, retorna. Rápido e agrupado. Então, toda aquela... Não é uma coisa dispersa, aqui, depois lá, não, é todo agrupado. A melhor época de produção é maio, quando atinge mais ou menos 85 quilos por hectare em média, no caso de parcelas, né, que foram retiradas principalmente como essa que a gente verifica aqui na imagem. Então, a gente pode observar que esses capins elas têm diferença de altura, têm diferença de porte, diferença um pouco de folhagem, mas basicamente eles têm uma mesma característica dos gêneros deles, né? E aí também essa questão de quantidade de proteínas que eles possuem. Então aqui, ó, vamos olhar aqui nessa tabela, onde a gente tem aqui uma coisa importante para nós. Ganho de peso animal por dia e por área e taxa de lotação em pastagem cultivar Tanzânia, Mombasa e Maasai nos períodos da seca e das águas, média de 4 anos de pastejo. Então, ou seja, teve 4 anos de pastejo, pegaram os 4 anos para comparar as 3 forrageiras, Tanzânia, Mombasa e Maasai, quanto à produtividade e o ganho de peso de novilhos, tanto na questão de gramas, quanto a questão de número de dias, tá bom? Então, a forrageira aqui, Tanzânia, na seca, 168 gramas por novilho, e nas águas, 644. Gente, isso aqui é 3 vezes mais, né? Um ganho anual de 483 gramas. No capim Mombasa, um ganho de 133 na seca e de 600 nas águas. Olha para a gente ver que 600 a gente tem 4 vezes mais. Maasai, 27 gramas e 450. Então, a gente vê que no ganho o Maasai é um pouco menor. Então, a gente tem que ver também qual que é a fase do animal que a gente está utilizando para a gente pensar na cultivar que a gente vai escolher. Então, por isso que não existe uma receita de bolo. Então, a gente tem que ver a qualidade e o que a gente está tendo como finalidade. O número de novilhos aí, na seca, Tanzânia 2, não é unidade animal. Deixa eu ver aqui, ganho de peso animal, eu esqueci. Desculpa, é unidade animal sim. 2, 1,83 para Mombasa e 2,11 para Maasai. Nas águas, 4,65, 4,68 e 5,61 respectivamente. A produtividade, quilo por hectare ano, 720 quilos do Tanzânia, 690 do Mombasa e 625 do Maasai. Então, cada variedade vai ter sua capacidade aqui de apacentamento, sua taxa de lotação diferente na água e na seca, e diferente entre as variedades, e também o ganho devido aí à quantidade de proteínas, de nutrientes que elas possuem, e também aqui a produtividade relacionada às suas características de porte, de quantidade de folhas, de área foliar. Então, tudo isso ele influencia constantemente naquilo que a gente vai fazer, tá bom? Aqui, ó, número de sementes por grama e recomendação para semeadura de sementes puras viáveis para alguns capins tropicais. Então, vamos ver aqui. A gente tem espécies forrageiras do gênero das braquiárias e aqui dos pânicos. Então, aqui, braquiária brisanta, decumbens, umidícula e rusiziensis. Então, sementes por grama. 150, decumbens 200, umidícula 270, rusiziensis 230. Dentro dos cultivares do Mombasa,
desculpa, dos cultivares dos pânicos, olha o Tanzânia, 960. O que isso evidencia para nós? Sementes por grama. Que aqui nós temos sementes menores e mais leves. Tobiatã, 680 e comum, 780. Taxa de semeadura. Quantos quilos são recomendados? Brisanta, 2,80. Decumbens, 1,80. 1,80 kg por hectare. Umidícola, 2,5 kg. Os usienses, 2. Os pânicos, Tanzânia, 1,5 kg. Né? A gente vai ver aqui que tem uma quantidade, né, bem maior. Tobiatã, 2,5 e pânico, 1,6. Se você for olhar, cada característica que essa planta possui está intimamente ligado com a questão de peso da semente e está ligado também com a taxa de semeadura. Porque a gente vai pensar não só no peso da semente, mas vai pensar também como que essa planta ela vai chegar, né, na sua extensão. E aí, nós temos também outros gêneros, que é o gênero do Sinodon. E tem aí como umas principais, né, cultivares, o Cross, o Tifton 68, Tifton 85, capim estrela. E então, entre esses tipos de capim que são comuns em algumas propriedades, de maneira geral, né, em termos. O Euder, essa taxa de semeadura que foi apresentada aqui é a taxa de semeadura recomendada para a Embrapa, tá bom? Então, isso é por hectare. Se você multiplicar isso pela quantidade de hectare, vai dar mais, né? Então, só para a gente ter uma noção. É um pouco diferente, por exemplo, de outras sementes que pesam muito mais. Então, isso está muito relacionado a este fator. Professor, vou cortar o áudio aí. Você não aguenta conversar no chat, não. É porque a vi fazer plano de semente. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Joga lá que tá Euder, você vai ter que escrever isso no chat para mim, porque o seu áudio fica cortando, não dá para entender nada. Tá bom? Ou escreve no WhatsApp para mim. Tá bom? É que você fala uma palavra só, beleza, dá para entender. O resto não dá para entender nada, tá? Dentro desse gênero aqui, né, do Sinodon, o Tifton 85, além de ser uma das mais cultivadas, ela é reconhecida como a melhor cultivar, principalmente quando você tem adubações corretas, volumes corretos. É caracterizada por ser uma planta perene, ou seja, está sempre em constante renovação, de porte mais alto com comos maiores. Neste caso aqui, são utilizados mais para animais de leite. Folhas mais largas e em maior quantidade, de cor verde mais escura que os outros híbridos, alta resistência ao frio e à seca, que concede melhor qualidade e capacidade de adaptação, uma vez, né, que você tem condições, por exemplo, na nossa região, as condições de diferenciação que você tem são condições onde você tem frio e condições onde você tem um processo de seca, né, extremamente evidente, tá bom? Então é mais por este processo. Seu modo de crescimento é rasteiro e a grande presença de estolões e rizomas possibilita uma vasta cobertura do solo, uma vez que ela vai se multiplicando com maior facilidade, o que dificulta aqui no caso a ocorrência de erosões e também o aparecimento de plantas invasoras. Ocorrência de erosões, por causa desse processo de crescimento dela rasteiro, conseguir concentrar com as suas raízes, com o seu crescimento, o solo, e o aparecimento de plantas invasoras por questão da cobertura. Então você tem, como ela cobre mais o solo, você tem uma condição de solo menos descoberto, né? Então acaba tendo um processo menos aí. A recomendação de altura está entre 18 e 20 centímetros de solo, tá? Com condição de pastejo de lotação contínua. Isso para que a gente possa ter, então, uma rebrota com maior produção, uma rebrota mais vigorosa. Então acaba tendo este processo. Só pastejo com lotação variável, rotacionado. Uma altura de 25 a 30 centímetros para os animais, entrada, e 10 centímetros de saída. Tá? E o intervalo acontecerá a cada aproximadamente 3 a 5 semanas. O que significa isso? Então,
Se esse aqui é um piquete e esse é outro piquete, onde eu vou colocar os animais, então, sob pastejo rotacionado, esses animais que estão aqui, após sair daqui, eles vão vir para cá e esse aqui vai ficar completamente sem animal. Então, para isso, os animais têm que entrar quando a planta tiver de 20 a 30 centímetros e a saída com 10. Saiu daqui, ele só vai voltar daqui 3 a 5 semanas, quando este capim aqui ele estiver de 25 a 30 centímetros de novo, para que se possa retornar. Porque senão nós vamos ter um desgaste aí do processo, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa questão com os animais aí, tá bom? O que restará numa divisão numa área de 21 piquetes. Mais ou menos isso depende, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Na condição de manejo, né, a pastagem pode suportar diariamente 4 a 5 vacas de 500 quilos. Então, vamos fazer, por exemplo, aí, 4 vacas, vamos fazer um cálculo. 4 vacas vezes 500 quilos, 2.000 quilos, dividido por 450, então ele comporta mais ou menos 4 a 5 unidades animais. Ou 8 a 12 animais por alqueire com potencial de produtividade média de 10 a 12 quilos de leite por animal por dia. O que representa aí uma quantidade de leite, não precisa de a gente preocupar com isso daqui, tá? É importante observar também que quando nós estamos falando em termos de produtividade de leite, quanto maior a produtividade de leite, maior condição para que esta planta ela possa rebrotar, é necessário, então, um processo de nitrogênio e cobertura, né? Para utilizar essa adubação a fim de fornecer esse processo de crescimento realmente. Então, aqui a gente tem, né, nessa imagem letra A aqui, um Tifton após 90 dias de plantio. Então, a gente tem uma altura mais ou menos aqui de 20, 25 centímetros a 30 centímetros. E logo aqui na letra B, nós temos um Tifton com a saída dos animais, né, de 10 centímetros de altura. Então, é basicamente esse manejo que a gente precisa de fazer quando nós estamos falando desses animais em específico. Essa cultivar, ela possui um alto potencial produtivo de forragem, né? E também alta digestibilidade. O ciclo produtivo dela varia entre 235 a 258 dias, teor de proteína de 8 a 20% e teor de fibra entre 68 e 78%. A taxa de crescimento de matéria seca está entre 65 e 86 kg por dia na primavera e 90 a 115 dias no verão. Então, é bem mais produtivo, né, na época das chuvas, claro. O que proporciona excelentes níveis de produção, né? Porém, para alcançar esses níveis, a gente tem que ter aqui uma fertilidade do solo totalmente adequada, tá bom? Eu vou parar a aula de hoje aqui nesse slide, tá bom? Para a gente não ter uma continuidade referente à matéria e não continuar acumulando, tá bom?